E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Rafael Nogueira e esse é meu diário aberto para vocês. Voltando mais uma vez, depois de um hiato grande, que nem eu falei no outro episódio. E no outro episódio eu falo sobre procrastinação e outras coisas. O que aconteceu? Acabei procrastinando e não fiz mais episódios para vocês. Mas eu tô voltando, né? Eu tô precisando, eu acho, fazer um episódio novo. E tô precisando conversar um pouco, eu acho, né? E falar sobre algumas coisas também novas. Você já deve ter visto o título aí, então você já sabe muito bem do que se trata. Mas eu vou continuar aqui falando para você entender. Provavelmente você pode se identificar, você pode entender e tal, enfim, né? Mas antes de tudo, eu gostaria de fazer o meu merchan aqui. Então, se você quiser apoiar aqui o podcast, mesmo que eu esteja demorando a postar vídeos novos e eu esteja enrolando um cadinho, né? Eu não quero enrolar mais tanto, né? É claro que é muito difícil eu prometer algo assim, mas eu não quero enrolar e eu quero seguir esse projeto e eu quero seguir outros projetos também. Então, se você quiser apoiar o meu podcast aqui, você pode assinar o Apoia-se com qualquer valor mensal. Se você tiver qualquer valor, pode ser R$ 1, R$ 2, R$ 5, qualquer coisa, e quiser assinar lá o Apoia-se mensalmente para ajudar esse rapaz que vos fala aqui. Eu vou agradecer muito, eu vou deixar aí o QR Code na tela para você auxiliar aí e ajudar, ou se você quiser compartilhar para alguém que possa ajudar, eu também agradeço muito. Também vou deixar o Instagram, o meu Instagram e o Instagram do podcast aí disponível para vocês, é só pesquisar aí também, né, o Rafa Nogueirabe, Rafa underline Nogueirabe, que é o meu, e o Diário Aberto by Rafael Nogueira, que é o do podcast. Beleza? Então, a temática de hoje é essa: TDAH e o estudo, dicção, de duas áreas diferentes. Bom, o que eu tenho para falar? Eu recentemente recebi o laudo de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Da minha psicóloga, né? Eu fiz o rastreio com ela e eu não fiquei surpreso, mas foi uma surpresa ao mesmo tempo, né? Eu não sei explicar isso. Tipo assim, eu não fiquei exatamente surpreso, mas foi uma surpresa. Basicamente, eu tava começando a achar que eu talvez tivesse TDAH. Eu já achava isso há um tempo já. Mas o que acontece? Com essa onda das pessoas se autodiagnosticarem, né? Essa onda alta que teve aí na internet, enfim, né? Que todo mundo tem TDAH, né? Todo mundo postando coisa, falando sobre TDAH, meio que normalizando e banalizando, não é bananalizando, banalizando esse termo, essa sigla, né? Eu fiquei um pouco receoso, falei, cara, será que eu tenho TDAH? Será que não é uma. Não frescura, mas será que não é alguma coisa que eu tô, tipo, achando demais? Será que eu não tô viajando? Será que, porra, não deve ser TDAH, né? Deve ser, sei lá, eu sou uma pessoa ansiosa, eu devo ter um transtorno de ansiedade só. Então, eu sou ansioso, vamos tratar isso, né? Mas acabou que muitos sintomas, muitas coisas da minha vida acabaram acontecendo e eu comecei a achar, cara, eu acho que eu posso ter TDAH realmente, se pá. E aí eu comecei a, né, falar e tal. E aí eu falei com a minha psicóloga, falei, cara, eu acho que eu quero fazer o rastreio porque eu quero entender, saber o que eu tenho. Ah, se eu tenho TDAH, então beleza, vou tratar isso. Se eu não tenho, beleza, então eu vou tratar o que eu tenho, né? Que eu tenho alguma coisa, não é possível, né? Que eu sou uma pessoa que eu tenho muitos problemas de continuar projetos, né? Esse podcast é um exemplo. Olha minha mão suando, tá vendo? Minha mão sua muito. Isso não tem a ver com TDAH. Eu só tenho muito suor na mão. Mas eu tinha muito problema de continuar projetos, né? Como o podcast, por exemplo, aqui, que eu fiz, 3 episódios e depois sumi, né? Eu tenho um problema de continuar projetos, eu tenho um problema
de ter essa motivação constante em algo, sabe? A minha motivação, ela sobe muito, depois desce muito, né? Eu vou entrar nesse assunto também, mas recentemente eu tava estudando muito programação de web, né? Desenvolvimento web de HTML, CSS, JavaScript, eu tava estudando bastante. Eu tava, tipo, num hiperfoco na parada, hoje eu já tô bem menos, né? Também eu tive um problema no meu PC, eu tive que trocar a memória RAM. Aí eu comprei uma memória RAM nova e ela demorou a chegar, enfim, tive alguns problemas. Mas agora o meu computador tá suave, então eu consigo editar se eu precisar, consigo fazer as coisas que eu preciso fazer no PC. Mas eu entrei num hiperfoco, sim, em programação, que eu já tive, e aí depois eu saí um pouco, né, de novo. Então, mas assim, tô falando isso porque eu quero explicar que eu tinha esses sintomas que eram muito ligados ao TDAH e eu não sabia se era TDAH realmente, né? Uma coisa que eu comecei a reparar muito que poderia ser TDAH e na minha cabeça era normal é que a minha cabeça ela não para de funcionar. Tipo assim, a todo momento eu tô pensando em alguma coisa e eu tô, tipo assim, eu tô vendo alguma coisa que não é um gatilho que eu começo a pensar em alguma parada. Então, pô, eu tô no momento, sei lá, eu tô saindo com o pessoal, eu tô lá jogando meu futebol e tal, não sei o quê. Caraca, em algum momento, alguma coisa me lembro de um filme que eu vi. Caralho, eu lembrei do filme, eu começo a pensar sobre o filme. E aí esse filme começa a. Eu, me faz lembrar de um momento que eu tive na minha vida quando eu era mais novo. E aí, entende? E a minha cabeça, ela fica trabalhando o tempo inteiro com coisas aleatórias, sabe? E às vezes isso acontece com mais intensidade, às vezes menos. Mas isso é uma coisa meio constante na minha vida. E eu achava que isso era normal. E até que eu fui pesquisar sobre TDAH e tal, e eu comecei a ver que isso é uma coisa do TDAH, que é essa hiperatividade mental. Falei, caraca, cara, então pode ser isso. Gente, claro que eu tô falando isso, tipo assim, coisas que eu pesquisei, coisas que eu vi minha psicóloga me falando e tal. Eu não tô falando, tipo assim, eu não sou um profissional da área, mas isso é uma coisa que eu tô dizendo, tipo assim, a minha experiência e o que eu já passei e o que eu sei mais ou menos. Então, tipo assim, eu não tô falando, tipo, ah, você tem esse sintoma, você tem isso também e você logo tem TDAH, sabe? Isso é uma coisa que eu senti, eu sinto e eu passo por isso, mas enfim, né? Mas esse foi uma das paradas que fez eu procurar, né, e querer saber e tal, e enfim, recebi o laudo e realmente eu tenho TDAH, né? É, E aí, quando eu recebi o laudo, eu comecei a pensar, cara, realmente, quando eu era criança, sabe? Eu sempre fui uma criança meio desatenta. Só que, tipo assim, eu não tive problemas na escola, sabe? Eu não fui uma criança que, quando eu era pequena, na escola eu tirava nota ruim, eu ia mal na escola. Na verdade, não. Eu era uma criança até quieta e eu não ia mal na escola, sabe? Então acho que também não teve motivos pros meus pais procurarem algum tipo de tratamento na época que eu era menor. Porque eu não demonstrava ter nada, né, assim, dessa forma, tipo um transtorno assim e tal, né? Eu não ia é, mal na escola, eu não tinha uma hiperatividade de, tipo assim, ficar, né, fazendo merda, ou sei lá, tipo assim, ficar muito movimentado assim e ficar fazendo bagunça e tal. Eu era mais quieto, sabe? Então, assim, mas quando eu tive o laudo, eu comecei a pensar em certos momentos quando eu era pequeno, e eu tinha muitos momentos de desatenção, às vezes momentos de hiperatividade também, mas assim, a desatenção ela era bem grande, assim, em vários momentos, sabe? Antigamente, quando eu era menor, às vezes, cara, a minha família, por exemplo, estava assistindo. A minha família tinha costume, né? De assistir novela, por exemplo, junto. Às vezes, pô, assistiam alguns capítulos junto. Na casa da minha avó, sei lá, né? Ou, né? Na minha própria casa. Então, às vezes, tipo, tava a família assistindo TV e eu, tipo, desatento pra cacete. Eu entrava na frente da galera, na frente do pessoal na TV. Ó, meu computador desligou o monitor. Tomei um susto. Mas eu entrava na frente da galera da televisão, assim, aí o pessoal ficava falando, porra, tu é de vidro, não sei o quê, porque tu entra na frente da gente no meio da novela, no meio do não sei o quê. Mas eu realmente eu não fazia isso por mal, ou pra chamar atenção nem nada. Tipo, eu realmente
eu entrava, eu me distraía com o que estava acontecendo na TV e eu ficava ali na frente, sabe? Então eu tinha alguns. Isso é só um exemplo, mas eu tinha alguns momentos de desatenção, né? Enfim, e outras coisas também, né? É, eu era uma criança que tinha aquela imaginação às vezes aflorada, que eu ficava brincando, imaginava mil histórias e tal. E tipo assim, isso pode ser um sinal, porque a pessoa que tem TDAH, às vezes ela tem essa criatividade que ela vai mais aflorada, né? Pode acontecer, então é uma das coisas, né? Mas eu comecei a refletir muito sobre momentos da minha vida. Eu falei, caramba, cara, eu realmente faz sentido, sabe? Fez sentido. Isso me fez refletir sobre várias coisas da minha vida e de como eu sou e, né, enfim, como eu ajo, como eu lido com as coisas. É interessante, é legal saber o que a gente tem, o que a gente, né, o transtorno que a gente tem, ou o diagnóstico que for, sabe? Putz, eu tenho depressão, então beleza, eu posso tratar isso. Eu sou uma pessoa ansiosa, então eu posso tratar isso. Eu sou uma pessoa que tem TDAH. Eu sou uma pessoa que tem TEA, né, que é transtorno do espectro autista. Eu posso tratar isso também, né? Eu posso ter um acompanhamento de uma psicoterapia, né? Enfim, é bom a gente saber sobre as coisas. Claro que, sei lá, às vezes a gente pensa, pô, a gente tá numa onda aí de todo mundo ser diagnosticado com alguma coisa, não sei o quê. Mas às vezes você pode ter alguma coisa e é legal você saber pra você saber como você se tratar, ter um tratamento. A gente precisa de tratamento, né? Então, eu fiquei assim, meio surpreso, mas feliz de saber o que que eu tenho, né? Qual é o meu diagnóstico, né? Digamos assim, para eu saber como me tratar e como tentar ter uma uma vida melhor, né? Que no fim das contas é o que eu quero, sabe? Eu já passei muitas situações ruins de tipo assim, tentar começar vários projetos e abandonar do meio do caminho e perder a motivação pra fazer aquilo, sabe? Isso envolve tudo, cara. Não só projetos aqui na internet, mas projetos na minha vida pessoal. Ir na academia, correr e tal. Tem vezes, cara, que eu, porra, acordava. Não, agora eu tô motivado. Vou lá, vou correr, vou fazer as coisas. Vou começar a correr, vou fazer tantos quilômetros, sei o quê. Eu começo lá em cima, depois cai tudo de novo. E eu descobri que isso também é uma coisa do TDAH, né? Então, pô, tudo fez sentido e tal, né? É, mas em outras coisas também já sofri com isso, né? Não só em questão de exercício físico, né? Enfim, no meio da internet, no meio pessoal, meio profissional, né? Então, né, tem várias coisas. Mas esse é um dos temas que eu queria falar e eu botei no título também o estudo de duas áreas diferentes, né? Por que isso? Eu sou uma pessoa que, querendo ou não, eu sou uma pessoa preocupada com o meu futuro. E eu sou preocupado com me garantir no meu futuro. Tipo assim, eu quero ter uma família, por exemplo. Então eu quero ser capaz de sustentar essa família também, sabe? Eu não sou o tipo de pessoa que, tipo assim, eu preciso sustentar tudo, eu preciso ser o cara provedor. Não. Mas eu quero ter uma condição de poder dar tudo do bom e do melhor pra minha família, né? Eu quero poder ter essa coisa junto da pessoa que tiver ao meu lado, minha esposa, né? Pô, a, a, a minha namorada, ela tá estudando, ela tá por um processo aí de estudo muito grande, né? Ela faz medicina. Então, né, eu não quero ser o cara provedor pra eu prover só, né? Eu quero que minha esposa tenha a profissão dela, minha namorada, ela tá fazendo medicina. Eu quero que ela seja a médica que ela quer ser, né? E possa ter condições também, mas eu também quero ter condição de poder dar coisas boas e prover uma vida muito agradável e de qualidade para minha família, né? Para os filhos que eu quero ter, né? Para minha vida, né? Então, eu já fiz um episódio aqui, eu vou deixar disponível aí para vocês assistirem sobre plano B na vida. E um desses uma parada que eu falo no vídeo plano B é sobre
outras coisas, né, que eu faço em paralelo da minha vida artística, né? Porque no meio artístico eu tenho, né, meus trabalhos de teatro, eu já participei de gravação no Rio, né, eu já fiz novela na Record, eu, né, já fiz outras coisas e tal e tudo mais. Então, eu tenho esse trabalho, mas, tipo, eu sei que é muito difícil você se manter nesse meio, né? Tanto que no meio artístico, o que eu comecei a fazer? Dar aula de canto, por exemplo. Né? Essa é uma coisa que eu não sei se eu cheguei a falar, comentar nos outros episódios, mas eu comecei a dar aula de canto, né? Eu tenho uma experiência grande com canto, né? Eu fiz parte do coral dos Canarinhos por muitos anos e eu aprendi muita coisa e eu consumo muito conteúdo de canto e sobre estudo vocal e tudo mais. Então eu estudo essas coisas e eu gosto muito, né? E eu comecei a dar aula de canto e eu percebi que eu gosto de dar aula de canto, de ensinar as pessoas e, né, fazer elas evoluírem. É muito legal, cara. Quando eu tô em sala de aula, eu tô ali com meus alunos e, né, eu tô dando a aula e aí, porra, eles conseguem atingir aquilo que eu tava buscando ou que eles estavam querendo. Eu falo, cara, é isso, cara, é isso. Eu fico feliz de verdade, cara. É muito legal. Então essa é uma das coisas que eu faço, mas uma das coisas que eu estudo, como eu falei que eu estudei, que eu tive um hiperfoco, foi em programação. Eu, no caso, estava estudando desenvolvimento web, mas eu gosto de estudar tecnologia no geral. Eu já estudei muito tempo Python, né? Cara, eu já entrei, não tem a ver com a área de tecnologia, mas eu já entrei numa faculdade de engenharia de produção, né? Eu fiz um período, mas, assim, foi uma experiência legal e tudo mais. Mas foi um pouco nessa busca do plano B, sabe? Acabou que eu não me identifiquei muito assim, totalmente, né? Fiquei meio assim. Acho que também por conta do TDAH, né? A minha motivação foi lá pra baixo, mas também teve uma questão que, tipo, a faculdade que eu tava fazendo eu não conseguia conciliar com outros trabalhos meus, de teatro, por exemplo. Então eu dei uma desanimada. Mas. Depois o que aconteceu? Eu comecei a fazer uma faculdade que eu estou fazendo ainda, que é de engenharia de software, só que essa é EAD. Então eu meio que tenho essa liberdade de estudar quando eu conseguir, né? Não quando eu conseguir, mas eu consigo estudar no horário que eu planejar, né? Então, hoje eu vou estudar só de manhã, então eu estudo só de manhã. Hoje eu posso estudar, porra, o dia inteiro, então eu vou estudar o dia inteiro. Hoje eu posso estudar só à noite, então eu estudo só à noite. Então eu tenho essa liberdade. Então foi o que eu comecei a fazer e eu tô fazendo. E eu tô feliz fazendo, sabe? Tô estudando, tô aprendendo coisas boas também, coisas maneiras. E tô trabalhando na área que eu gosto também. Porque eu tô com meus trabalhos artísticos, né? Com minhas peças de teatro aí. E tô com outros trabalhos também, né? E continuo produzindo. E, cara, isso me deixa contente, sabe? Porque eu tô indo para as duas áreas. Eu tô buscando essa ideia do plano B, essas alternativas, mas eu não tô me desconectando do que eu amo, né? Então eu tô fazendo a minha arte, eu tô fazendo teatro, eu tô dando aula de canto, eu tô cantando, eu tô, né, praticando isso. Então isso me deixa feliz, sabe? É. Ui, deu uma pancadinha no celular aqui. Ai, ai. Mas. Enfim, eu tenho essas questões aí do TDAH, que elas estão presentes e eu tô aprendendo a lidar, né? Eu tô buscando o tratamento correto também para poder ficar, né? Poder tratar e poder entender cada vez mais, né? Eu tô estudando sobre, já estudei muito, né? Eu peguei vídeos sobre e tal. Eu gosto muito do Wesley, né? Do Wesley Delanogari. Ele faz conteúdos muito maneiros envolvendo psicologia, neurociência e tudo mais. Então, ele já chegou a falar sobre TDAH. Então, claro, eu já assisti os vídeos dele, né? Mas enfim, eu acabei que eu tô nessas duas áreas. Eu acho que no fundo, no final, essas duas áreas elas podem se complementar, sabe? Uma coisa que eu percebo e que eu não acho legal é que às vezes as pessoas elas rotulam e elas dividem muito, sabe? Tipo, se você é uma pessoa que tá fazendo uma faculdade de exatas, você é de exatas. Se você é uma pessoa que tá fazendo faculdade de humanas, você é de humanas e ponto final. Sendo que,
Cara, eu não acredito nisso, cara. Eu acho que todas as áreas se interligam, sabe? Antigamente mesmo, sabe? No período renascentista ou até antes, sabe? Os estudiosos, eles estudavam de tudo, sabe? Tu vê Leonardo da Vinci, por exemplo. Leonardo da Vinci era um estudioso de tudo, né? E era um artista. É uma pessoa ali completa. Eu acho que o ser humano, ele é um ser que ele é para ser completo de todas as áreas, né? Seja você estudar uma tecnologia ou você fazer teatro. Você ser cantor e estudar matemática. Você ser um músico e estudar matemática. Que são coisas relacionadas. Eu já estudei muito música. E eu sei que existe muita matemática na música também. Então, são coisas relacionadas, sabe? Então, cara. E, teoricamente, são coisas muito diferentes e separadas. Música, artístico e matemática exatas, né? E na real, não, cara. É tudo humano, né? São coisas que estão relacionadas com a nossa humanidade. Então, eu acho que você separar essas coisas é muito errôneo, sabe? E eu comecei a seguir esse pensamento, eu acho que é o certo. Eu sou uma pessoa das artes, eu, porra, amo teatro, eu gosto de fazer teatro, eu sou uma pessoa que eu faço teatro muito bem, né? Eu me esforço naquilo que eu proponho fazer. Gosto de canto, música, mas eu gosto de tecnologia. Cara, eu gosto muito de física, cara. Sabe? Eu nem acredito que eu falaria isso, porque na época de colégio, às vezes eu passava uma dificuldade em física. Eu falava, porra, não sei o quê. Em matemática, só que, cara, eu gosto, cara. Eu lembro de ter aulas de matemática na escola. E isso assim, ajuda muito o professor que você tem. Então, eu tinha um professor muito bom de matemática, né? O Rose, né? Um beijão, Rose. Você é incrível. Mas. Cara, tinha aulas de geometria que eu ficava, tipo, achava muito da hora, sabe? Falei, caraca, muito, muito maneiro. Eu gostava de entender a lógica das coisas, né? Por que tal equação para descobrir a área do triângulo era desse jeito? Porque, né, o trapézio, porque como descobrir tal coisa, a área e tal, por que é essa forma? Então eu gostava de saber a lógica. Física, a mesma coisa, né? A física, ela tinha toda uma lógica por trás de cada fórmula. Então, às vezes eu não gostava só de decorar a fórmula, eu gostava de entender, pô, por que a fórmula é desse jeito, né? Por que a gente, né, por dedução chega a isso, né? Então, eu acho que acaba sendo coisas que são relacionadas, sabe? É claro que você pode ser uma pessoa que é melhor numa área exata do que numa área de humanas. Mas você pode se interessar pelas duas, por que não? Você pode ser uma pessoa que, é melhor estudando matemática, é melhor na área de engenharia e tal, tal. Mas, pô, você adora história e você gosta de história e de geografia, então você gosta de estudar essas coisas, você gosta de filosofia, você gosta de sociologia, entende? Sabe, eu acho que tudo, o conhecimento, ele é propriedade da humanidade e ela tem que ser explorada pelos humanos, né, por todas as pessoas, de maneira integral, de tudo, sabe? A gente tem que ter esse contato com todas as áreas e se desenvolver ali, sabe? E, pô, ser uma pessoa curiosa, né? Então, eu acho que, pô, a gente tem que estudar sobre tudo e saber tudo. Enfim, é isso, né? Mas assim, eu estudo também essa área da tecnologia porque eu sei que é um mercado muito abundante, que ele não vai parar de crescer e é uma alternativa, é um plano B pra mim. E eu tô feliz com isso e assim, eu já tô num nível, cara, que eu quero. Dane-se, entendeu? Se a pessoa vai me julgar, nossa, mas você não é artista, não sei o que, você vai estudar tecnologia que não tem. Ah, meu irmão, eu quero. Eu, infelizmente, vivo num mundo que eu preciso de dinheiro pra sobreviver. Então eu tenho que ir pra um lugar que tenha grana ali, entendeu? O meio da tecnologia, ela tem grana, querendo ou não. Então eu vou dar uma olhada, né? Porque, pô. Preciso, né? Claro que eu vou tentar ganhar o meu dinheiro de outras formas também. Eu dou aula de canto, né? Então, pô, eu não tô fugindo muito também. Eu tô dando aula de uma área artística que eu gosto, que eu conheço, que eu me interesso. Então, eu tô buscando essas formas também. Mas eu busco também na área da tecnologia, por exemplo, que, que eu sei que pode ser muito bom pra mim, entende? Então, é isso, cara. Eu acho que a gente tem que parar de julgar um pouco as coisas,
né? Ficar tipo, nossa, ficar de fofoquinha, nossa, mas fulaninho de tal tava todo investido num negócio e agora mudou completamente. As pessoas mudam, cara. As pessoas mudam. As pessoas, elas mudam, elas decidem do nada fazer outra coisa. E a vida é assim. Isso vai acontecer com você em algum momento, sabe? Não julgue, porque em algum momento isso vai acontecer com você. Você vai mudar, você vai querer fazer outra coisa, você vai, né? Enfim, né? Você vai querer, tipo assim, fazer mais de uma coisa, entendeu? Aí você não vai fazer porque vai ficar gente te julgando? Ah, pelo amor de Deus, né? Então continue, busque o que for melhor pra você, entende? É isso que eu digo, né? Mas enfim, eu acho que era isso que eu tinha pra falar, um pouco de desabafo, mas aqui é um diário aberto, então é um diário que eu conto as coisas e eu converso com você que tá assistindo. Pra às vezes você se identifica, ou às vezes você discorda de tudo que eu falei, então você tem a sua oportunidade de comentar aí e deixar seu comentário falando o que você acha, né? Enfim, e deixar o seu like também, gente. Deixe seu like, é importante, se inscrever no canal, né? Seguir as redes sociais, sempre importante isso, né? Não preciso nem falar. Eu sei que é chato, mas a gente precisa falar. É. Mas enfim, eu acho que esse é o recado que eu deixo, né, pra você que tá assistindo de, sabe, busque o que você acha melhor pra você, né? E busque o tratamento que você precisar, né, falando sobre TDAH. E é isso, gente, esse é mais um episódio aí do Diário Aberto. Eu espero que vocês tenham gostado. Sigam tudo aí, deixa o like, se inscreva. E é isso, um beijão pra vocês.